Olá, amigo cultivador, amiga cultivadora. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco de uma das grandes dúvidas de todos os jardineiros e jardineiras, que é quando regar suas plantas, de quanto em quanto tempo, qual a periodicidade que a gente vai fazer a rega. Esse é um tema que muitos jardineiros e jardineiras nos perguntam, então vamos ver um pouco aí essa questão de quando dar água para suas plantas. Já quero te pedir para deixar aquele like para fortalecer a causa, se inscrever no canal se não for inscrito, se tornar um membro para ajudar a gente na divulgação. Muito bem, né? Então, para a gente começar, vamos tentar fazer uma analogia muito interessante para a gente entender como que é o funcionamento da secagem dos vasos. Então, para isso, vamos pensar, por exemplo, nas roupas. Quando você vai lavar sua roupa e colocar ela no varal para secar, vamos entender um pouco como que isso acontece e depois a gente vai ver nas plantas essa relação e vai te dar uma ideia geral de quanto em quanto tempo fazer a sua rega. Muito bem, se a gente for pensar nas roupas, né, quando você lava as suas roupas e coloca ali no varal, alguns fatores vão ser preponderantes para definir o tempo de secagem dessas roupas. Então, por exemplo, se você tem ali uma camiseta, um material que é mais poroso, né, como por exemplo aquelas camisetas que se usa na praia ou em academia, você vai reparar que esse tipo de tecido vai secar com muita mais rapidez do que outros. Se você pegar, por exemplo, uma calça jeans, ela vai demorar muito mais tempo para secar. Um cobertor, por exemplo, vai demorar mais tempo ainda para secar por completo. E a gente pode fazer esse tipo de analogia, primeiro, ao solo que você está utilizando. Então vão ter solos que vão ser mais pesados, os solos orgânicos, por exemplo, e os solos que contêm algum tipo de material em decomposição também vai absorver mais a água nesse meio. Então, já para começar, a gente vê que não tem uma regra específica, né? Não dá para dizer assim, regue suas plantas a cada 2 dias, a cada uma semana, uma vez por mês. Vai depender muito do tipo de substrato que você está utilizando e o tamanho do teu vaso. Se a gente pegar, por exemplo, vasos pequenos, eles vão secar com maior rapidez do que em vasos maiores. Então, o volume de terra naquele vaso também vai ser um dos definidores para saber se aquele solo vai secar com maior ou menor rapidez. Voltando à analogia das roupas no varal, a gente vai reparar também que, dependendo do tipo de clima que tiver, se tiver temperaturas altas, com baixas umidades, né, a tendência é que as suas roupas no varal sequem com maior rapidez do que se tivesse, por exemplo, num clima mais úmido e frio. Então, o substrato tem essa mesma consequência, né? Quer dizer, esse teu solo que está no vaso vai depender, então, primeiro, do tipo de substrato. Se você reparar que se você estiver fazendo com materiais inertes, um substrato inerte com perlita, vermiculita, areia, turfa, fibra de coco, né? Esses materiais tendem a secar mais rápido. Então, os cultivadores que fazem os substratos mais inertes vão ter menos chance de deixar esse substrato encharcado. Então, essas duas dicas aí para a gente definir essa periodicidade de rega. Então, primeiro o tamanho do teu vaso e depois a temperatura da tua região. Climas mais quentes, secagem mais rápida. Climas mais frios, secagem mais demorada. Então, a primeira coisa que a gente pode tentar entender para ver se esse vaso está seco e já é a hora de você fazer a tua rega é você ir lá com o próprio dedo, né? No tato ali mesmo, você vai colocar o teu dedo no substrato, afundando ali quase 1,5 centímetro, 2 centímetros, e você vai reparar. Se o seu dedo sai molhado, né, bem sujo com o substrato, isso vai ser um indicativo, então, que aquele substrato ainda contém bastante umidade, então você espera um pouco mais para fazer essa rega. Ao passo de que se você colocar o teu dedo lá, né, e reparar que o teu dedo saiu limpo, né, não teve aquela absorção e não saiu sujo de substrato, já é um sinal, então, que essa terra já está mais seca e aí você pode fazer a rega tranquilamente.
Então você vai aprendendo ali, estudando essa secagem no tato, né? Com o seu próprio dedo ali, você já vai tendo uma pequena noção de se já é a hora ou não de você molhar novamente esse substrato. Esse tipo de análise manual vai começar a te dar um indicativo para você entender essa secagem do teu vaso. Você vai reparar às vezes também que a tendência é esse vaso começar a secar de cima para baixo. Então vamos pensar que a primeira forma visual, você vai olhar ali aquele vaso e vai ver se tá a superfície úmida, dá para perceber isso visualmente. A segunda forma, então, no tato, colocando o dedo ali para ver se tem ainda uma umidade superficial, mas como a gente vai reparar também que, como o substrato tende a secar de cima para baixo, às vezes a parte superior já vai estar um pouco mais seca, mas dependendo da profundidade do teu vaso, ainda pode haver lá embaixo uma alta taxa de umidade. Então, daí você pode colocar algum palito, por exemplo, os palitos ali de churrasco, né? Você finca ali o palito até o fundo do vaso e quando você tira esse palito, vai ser mais ou menos como o dedo. Se esse palito sair dali totalmente seco, né? Sem estar sujo do substrato, é um grande sinal, então, que esse vaso já está seco. Se esse palito sai ainda sujo ali, né? Você vai ter uma noção até onde que está essa umidade dentro do vaso. Então vai te dar uma noção maior se já é a hora de fazer a rega. Então, por isso que a gente diz que não tem uma regra para você fazer as suas regas, né? Vai depender desse tamanho de espaço que está o teu vaso, vai depender da temperatura ambiente que essa planta está inserida e vai depender do material que você está utilizando. Até o material do vaso vai contribuir para uma secagem mais rápida ou mais lenta. Se a gente pegar, por exemplo, os vasos de feltro ou aqueles vasos que são totalmente furados, você vai reparar que esses vasos também vão secar mais rápido, né? Porque a água vai conseguir evaporar com maior facilidade. Então, caso você queira fazer uma medição mais precisa, existem alguns aparelhos que você coloca na terra e te dá uma medição mais precisa do grau de umidade. A gente vai ver, por exemplo, aqui esse tipo de instrumento, né? Você vê aqui que você finca esse material aqui na terra, né? Você finca aqui essas duas lâminas aqui e ele vai dar aqui uma medição para te dizer se o teu substrato já está seco ou não. Então, aqui também é uma forma mais precisa, caso você queira ter ali uma noção mais dinâmica dessa secagem do vaso. É um tipo de aparelho que você pode utilizar para ter uma precisão maior do grau de umidade daquele substrato. Então é isso, né, meus queridos e minhas queridas? Não tem uma regra para fazer a rega, então você vai estar atento ali primeiro na parte visual, vendo se aquele substrato está molhado, depois uma parte do tato, né, colocar o dedo ali e depois, mais precisamente em questão de profundidade, colocar algum palito que vá mais até do meio para o fundo do vaso para você ter uma noção maior e usar aquele aparelhinho caso você queira ter uma medição mais precisa da hora de você fazer a rega. Com o tempo, né, você já vai tendo uma noção só de olhar ou só de sentir aquele substrato se já está na hora ou não de você regar. Isso é importante, né? Porque muitas vezes o cultivador acaba colocando excesso de água e a gente vai ver que o excesso de água às vezes é mais prejudicial para a planta do que a falta de água, né? O excesso de água vai acabar afogando as raízes, né? Dificulta também a transpiração da planta e ela acaba tendo problemas de crescimento, travamento e às vezes até acaba morrendo pelo excesso de zelo ao você achar que tem que regar o tempo inteiro. A gente vai fazer um outro vídeo também para mostrar os principais sinais de quando esse substrato está muito encharcado. Vamos ver como que as plantas reagem e quais os indicativos que ela dá para mostrar para o cultivador e para a cultivadora que está ali um excesso de água. Então a água é muito importante, mas o excesso e a falta vão ser problemas para o desenvolvimento da planta. E você tendo essa noção, esse estudo empírico, você vai conseguir ao longo do tempo saber mais precisamente a hora de dar água para a tua planta sem prejudicá-la pelo excesso.
E aí, como é que você faz a tua medição para fazer as tuas regas? Qual a periodicidade? Como que você utiliza ali essa noção para saber se o teu vaso está mais molhado ou mais seco? Deixa escrito aí para a gente nos comentários quais as técnicas que você usa para saber se já é hora de fazer a tua rega. Mais uma vez, quero te pedir para deixar aquele like para fortalecer a causa, se inscrever no canal, se tornar um membro para ajudar a gente na divulgação e na causa. E a gente vai se vendo por aí. Então, até já!